Saudações a todos. Vamos agora falar um pouco sobre o geoprocessamento. Nós já falamos de cartografia, elementos e agora nós nos debruçaremos sobre a ferramenta principal que estamos utilizando na elaboração de produtos cartográficos, que é o computador e os programas de geoprocessamento, além da nossa própria capacidade em manuseá-los. E no fim dessa apresentação eu vou tentar responder uma pergunta. Tá? Qual programa eu vou usar para criar mapas? Tá? Eu vou tentar responder, eu acredito que é o que eu penso. Tá ok? Então, a principal definição de geoprocessamento, é a área do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica. Esse é do livro Câmara e Medeiros, tá? Que está disponível aí no material impresso do livro que foi disponibilizado a todos. É formado por um conjunto de ferramentas computacionais que, associadas a banco de dados, são usadas para obtenção e análise de dados geográficos. Então, basicamente, o geoprocessamento é o uso de ferramenta computacional para criar, e analisar dados geográficos, dados espacializados sobre ou sob a superfície da Terra. Para se trabalhar com geoprocessamento, basicamente nós necessitamos de pessoal capacitado, pessoas que consigam manipular os dados em ambiente computacional. Precisamos de conhecimento cartográfico e geográfico. Não se trata apenas de apertar botão para se ter um produto cartográfico, é necessário conhecimento sobre o objeto que está sendo cartografado, tá? E as análises topológicas, topográficas, de temáticas sobre esse objeto. Também é de extrema importância o item informática, considerando o hard ou soft, que nós podemos chamar de geotecnologia. Lembrando que nós temos geotecnologias, as tecnologias capazes de nos ajudar a elaborar ou analisar produtos cartográficos, nós temos há muito tempo. Aqui eu coloco alguns dos exemplos, bússola, o sextante, o teodolito, estação total, são chamadas geotecnologias clássicas, e nós temos as geotecnologias recentes, basicamente que diferenciam-se pelo uso da informática do ambiente computacional e a possibilidade do uso de sensores remotos fora da superfície terrestre. Então, as geotecnologias clássicas eram aquelas geotecnologias que basicamente não necessitavam do uso de informática ou do uso de tecnologias computacionais. E a geotecnologia recente, além do hardware, nós temos os softwares, que são os programas, plugins ou extensões em ambiente computacional, não só no computador, mas também hoje em dia nos celulares e tablets. Então, basicamente, o geoprocessamento funciona da seguinte forma. Nós temos o hardware, e nesse hardware nós temos um programa que vincula dados geométricos, coletados por meio de técnicas cartográficas, e nós temos os atributos desses dados geométricos, que são formados por conhecimentos diversos. A cartografia antiga, quando a gente tinha um mapa impresso, aquela informação da geometria ela era única, ou seja, monossêmica, porque só tinha um atributo, que era um nome ou uma quantidade qualquer. Tá? No dia de hoje, os softwares de computador, os programas computacionais, eles permitem que a geometria tenha mais de um atributo. Em alguns programas é chamado de tabela de atributo. Então, um objeto, seja ele ponto, linha ou polígono, ele pode ter informações de seu tamanho, propriedade, largura, cor, tipo de fruta, tipo de objeto e etc. Então, a mesma geometria pode possibilitar que eu gere diversos mapas. A tabela de atributos da sua geometria vai depender. A qualidade dessa tabela vai depender do número de informações que você tem sobre aquela geometria. Essas informações
podem ser coletadas ou de equipamento de sensoriamento remoto ou de trabalho de campo. E essa geometria ela se liga à sua tabela de atributos ou tabela de características, né? Um software de geoprocessamento como o ArcGIS, por exemplo, quando você clica num ponto, numa linha ou num polígono, automaticamente você está indicando também ou selecionando a linha correspondente a esse objeto cartográfico, a essa geometria, né? No exemplo desse slide, a gente vê um ponto amarelinho que está selecionado no software ArcGIS. E nós vemos também o seu atributo selecionado na tabela que nós chamamos de tabela de atributo. Tá? Então, o principal ganho, digamos assim, do uso de informática e do uso do ambiente computacional é nós podermos fazer ligações ou links diversos de acordo com o número de características ou variáveis de uma ou mais geometrias. Essa imagem aqui está à disposição na internet, né? A referência também está no livro lá principal desse curso, né? Essa é a forma como nós vemos o mundo, né? Nós vemos o mundo em 3D, né? Que nós temos altura, largura e profundidade. O software ou programa de geoprocessamento, ele abstrai essas informações dando características mais simples, né? É uma abstração do real que é representada por meio de geometrias simples ou dados matriciais, né? Então nós vemos prédios, árvores, ruas, parques que podem ser representadas na forma de ponto, linha ou polígono. Essa é a abstração que o software faz da realidade, né? A feição prédio, a feição rua, feição árvore e a feição parque. Né? E essas feições, elas possuem atributos ou características, né? A feição prédio pode ser um ponto no mapa com informações de número de pavimentos, valor do metro quadrado, proprietário, idade, tipo de estrutura e etc. A feição rua, ela possui atributos do tipo pavimento, número de faixas, sentido de fluxo, velocidade regulamentar e etc. E a feição árvore, ela tem atributos como tipo de árvore, altura, idade, se é frutífera ou não. Essas feições, meus amigos, quando elas são colocadas no ambiente computacional, elas são representadas como vistas de cima, né? Essa é a forma da gente ver na cartografia, a visão de cima do objeto, em que as variáveis geométricas elas são simplificadas para serem melhor representadas por elementos do tipo ponto, linha ou polígono, né? Então nós temos uma representação em 2D, né? Que nós temos largura e comprimento, e nós não temos nesse exemplo aqui a profundidade, mas nós temos programas ou extensões dos softwares que me dão a possibilidade de ter a profundidade, o eixo Z do elemento que está sendo representado. Na representação do mundo real, em um software de computação, um software de geoprocessamento, nós temos informações matriciais, nós temos informações vetoriais da apresentação do mundo real. Então, nós representamos cartograficamente o mundo real na forma vetorial e matricial. As feições vetoriais, ou o formato vetorial, são definidas por representações simples, como um ponto, basicamente caracterizado por um par de coordenadas, x e y, uma linha que pode ser entendida como uma sequência de pontos conectados por segmentos de retas, né? Então, para ter uma linha no software de geoprocessamento, eu preciso ter 2 ou mais pontos que não se encontram, tá? O último não se encontra com o primeiro. E o polígono é um conjunto fechado de linhas, né? Então, para eu ter um polígono, ou uma zona, ou uma área, eu preciso ter 3 ou mais pontos que se conectem, né? O último se conecta com o primeiro, fechando uma área chamada de polígono.
A feição espacial do formato matricial basicamente são conhecidas, entre outras, pelas imagens de sensoriamento remoto. Esse tipo de feição ela é caracterizado por uma matriz que possui linhas e colunas, e cada célula dessa matriz é chamada de pixel, né? O software ele lê esse pixel, que tem um valor numérico de 0 para os objetos mais escuros até 255 para os objetos mais claros. E nesse intervalo de 0 a 255 nós temos a variação de cores diversas, né? Isso pode ser melhor explicado na leitura do material de sensoriamento remoto, que não é foco principal desse curso. Mas desde já é importante dizer que o software ele interpreta uma informação de linhas e colunas e nos dá uma imagem, tá? E essa imagem ela pode representar áreas urbanas, áreas de vegetação, entre outras, de acordo com a característica do sensor e a faixa espectral que esse sensor coletou a informação. O que nós fazemos hoje em dia, basicamente, é unir a informação matricial, ou também conhecida como raster, com a informação vetorial, que a gente chama de vetorização. Então, para a elaboração do mapa hoje, muitos desses mapas são feitos a partir da coleta de imagens de sensoriamento remoto e a vetorização dessa imagem, podendo depois ser retirada essa imagem matricial de baixo e deixar apenas a informação vetorial, seja ela de ponto, linha ou polígono, para a impressão final do mapa. E programas de geoprocessamento, qual usar? O que eu digo é que existem vários programas de geoprocessamento disponíveis no mercado. São eles OpenGIS ou gratuitos, né, de arquitetura aberta, ou softwares comerciais, como o mais utilizado hoje em dia, que é o ArcGIS. Porém, meus amigos, se vocês ainda não trabalham com geoprocessamento, vocês devem considerar alguns pontos para a escolha. O principal ponto é se você tem disposição de recursos financeiros para adquirir esse software, tá? Porque os softwares que são pagos, eles têm um valor porque os softwares que são pagos, ele tem um valor não muito acessível, tá? Como exemplo, a gente pode falar do ArcGIS, né? Ele é um software pago, ele é um software bastante conhecido e me dá um potencial muito bom para a elaboração de produtos cartográficos. Mas eu não digo com isso que ele é o melhor software, né? Nós temos dois outros que eu costumo usar paralelamente ao ArcGIS, que é o QGIS, que era chamado antigamente de QuantumGIS, e nós temos o TerraView, que é um software nacional brasileiro, que também é bastante interessante na elaboração do produto cartográfico. Além do software antigo, também conhecido, o Spring, tá? Outro ponto a ser levado em consideração é o conhecimento do manuseio do programa. Então, o melhor programa para você vai ser aquele programa que você mais manuseia. Na cartografia, a prática não leva à perfeição, mas leva ao mapa mais adequado. Não existe mapa perfeito, porque o mapa de hoje pode não estar atualizado amanhã, e o de ontem pode não estar atualizado hoje. Então, a perfeição no mapa é uma utopia, né? E para eu conseguir conhecimento do manuseio desse programa, nós temos diversas fontes hoje de acesso. Uma das principais fontes é o próprio YouTube. Então, se eu não tenho recurso financeiro para adquirir o ArcGIS, você pode colocar lá no YouTube qualquer operação geográfica de geoprocessamento sobre o QuantumGIS, sobre o QGIS ou TerraView, que você vai tê-la de forma gratuita, ensinando a trabalhar no software. É ideal pagar cursos, né, de capacitação, mas também, se você não possui recurso financeiro, existem blogs, sites e o próprio YouTube que pode te ensinar a trabalhar com esse programa. Outro ponto importante a ser considerado é a intuitividade.
O que eu quero falar com isso? É a facilidade do manuseio para você chegar no produto cartográfico. Né? Existem programas que, para você finalizar o seu mapa, você precisa fazer uma série de procedimentos que vão demorar. E existem outros programas que, para você fazer o produto cartográfico, você não precisa de tanto esforço. Um dos exemplos, novamente, o ArcGIS, que você já produz o mapa em cima, na tela que você está manuseando as suas camadas ou layers. Tá? Então, quanto mais intuitivo for o programa de geoprocessamento, mais fácil vai ser você elaborar o produto cartográfico. Um outro ponto é a própria qualidade do produto cartográfico final. Né? O mapa tem que ser, além de tecnicamente viável, cientificamente aceito, ele tem que ser belo, ele tem que ter um layout atrativo de acordo com as convenções cartográficas que regem a própria elaboração desse mapa. Né? Então existem programas que o mapa final ele não sai tão, não é bela a palavra, mas ele não sai tão visualmente bem do que em outros softwares. Tá? Então, antes de escolher o software de geoprocessamento que você vai trabalhar, veja os mapas que foram produzidos nele. Tá? É a possibilidade de customização. Nós temos softwares que têm a arquitetura aberta. Então, se você for programador e souber programar em linguagem Java, C++ ou outro tipo, você pode criar extensões ou plugins para esses softwares de arquitetura aberta. Diferente dos softwares comerciais como o ArcGIS, que eles têm arquitetura fechada e você não pode customizar. O QuantumGIS e o TerraView, eles possibilitam essa customização, né? Ou seja, a criação de outras extensões para o seu uso. E o último ponto a ser levado em consideração é a atualização e os plugins, a continuidade do programa. Né? Então, eu não sugiro que você invista conhecimento em programas que serão descontinuados. Né? Em fóruns especializados, a gente pode ver o que está acontecendo com os programas. Um exemplo, o TerraView, que ficou há muito tempo parado e agora voltou com um layout totalmente diferente. Ele não gera mais automaticamente, por exemplo, banco de dados. Né? O QuantumGIS, se eu não me engano, o QGIS, ele é atualizado de 6 em 6 meses. Porém, a cada atualização, a gente vê que surgem novas funcionalidades e outras funcionalidades são deixadas de lado. O ArcGIS, ele tem uma atualização constante por ser um software comercial. Né? Então, quando se cria novas funções, ele possibilita ao comprador a compra, né, de uma nova atualização num valor considerável. Tá? Eu vou abrir aqui, né, eu vou mostrar para vocês os 3 softwares que eu mais trabalho para a criação de produtos cartográficos. Primeiro, meus amigos, eu vou mostrar aqui a tela inicial do ArcGIS. Tá? O ArcGIS é um software que possibilita que eu abra automaticamente as geometrias na versão que eu vou imprimi-las. Tá? Eu não preciso abrir uma outra janelinha depois para elaborar o meu produto cartográfico final. O ArcGIS tem funções de aproximação e distanciamento da camada, os chamados zoom in, zoom out, tem função de movimentação sem mudar a escala e ele organiza as geometrias por camadas. Então aqui do lado esquerdo, na tabela de conteúdo do ArcGIS, eu posso organizar os polígonos, os pontos e as linhas, de acordo, obviamente, com a hierarquia. Eu tenho aberto aqui para todos a geometria do território brasileiro, chamado Brasil Lim Estados, Brasil Limite Estadual. Tá? Esse é o ArcGIS. Ele me dá muitas ferramentas, tá? Eu não vou abrir todas porque basicamente é um outro curso. Tá? Aqui a versão do Layout View, que a gente já cria o mapa, né? Conforme eu for
configurando essa tela, tá? Então essa para mim é uma das grandes vantagens do ArcGIS. Eu já posso ir criando meu mapa aqui diretamente sem abrir uma outra janela do software depois, tá? Esse é o limite estadual brasileiro. Eu vou abrir o QuantumGIS, mostrar a tela de visualização com o limite do território brasileiro também. No ArcGIS, no QuantumGIS ou QGIS, eu também tenho o cursor de pan que movimenta sem mudar a escala. Eu também tenho a função de aproximar e distanciar a geometria. Eu tenho várias funções que coincidem com o ArcGIS, né? A principal desvantagem que eu vejo no QuantumGIS é a elaboração do mapa final, porque eu tenho que abrir uma outra janela para fazer a formatação e a configuração da localização dos meus elementos, né? O ArcGIS não. Eu já vou trabalhando direto no layout da página que eu estou manuseando as geometrias. Porém, também como o ArcGIS e o TerraView, eu tenho a área de visualização do mapa, eu tenho a tabela aqui, ou a janela de camadas, que eu vou organizar o ponto, a linha e polígono, tá? E eu tenho todas as informações aqui, ou em ícone, ou em barra de ferramenta. Por fim, vamos ver aqui a tela do chamado TerraView, que é um software brasileiro desenvolvido pelo INPE, né, de código aberto, ou seja, ele pode ser customizado, que também possui informações de zoom in, zoom out, tá? Aqui aproximar, distanciar, mudar a área de visualização, tá? Eu também trabalho no TerraView com a minha organização em camadas do lado esquerdo e a área de visualização do lado direito, comum, tá? Eu tenho a possibilidade de abrir a tabela de atributos, né, e marcar um ou outro item que eu achar importante, tá? Ou seja, como eu falei inicialmente nessa aula, todos os elementos aqui, eles estão linkados, ok? Então, quando eu marco um elemento X aqui, eu vou marcar automaticamente na tabela de atributos, eu vou selecionar ou apontar automaticamente essa geometria de acordo com os seus atributos, tá? O TerraView é um software gratuito, como eu já falei, mas que não trabalha a versão final. Eu tenho que abrir uma outra janelinha para fazer a edição do mapa final. Deixa eu abrir aqui também no QGIS a tabela de atributos para que vocês vejam, né? Quando eu apontar aqui um determinado atributo, eu vou apontar na área do mapa. Por exemplo, aqui, ó, eu aponto e lá na área do mapa a minha geometria também está apontada. Isso também o ArcGIS faz. Quando eu abro a tabela de atributos do ArcGIS, eu posso apontar alguma feição e ela será destacada, tá? Então, meus amigos, basicamente, o melhor software para geoprocessamento é aquele software que você vai se dedicar a aprender, tá? Então, o ArcGIS é um ótimo software, mas tem também suas deficiências, principalmente o preço e a possibilidade de você comprar sempre a atualização dele. Então, para quem está iniciando agora, eu indico que use um software gratuito e se dedique nesse software gratuito, né? E basicamente tem um mito aí que o geoprocessamento é uma coisa difícil, tá? Mas basicamente esses programas de geoprocessamento, eles me dão a possibilidade de organizar a camada e gerar um mapa final. E todos esses três programas de geoprocessamento, eles possuem operações espaciais que trabalham na análise geométrica e possuem também operações com dados matriciais para a geração de mapa de kernel, para a classificação de imagem, entre outras coisas. Então, dos três produtos, qual eu indico? Se você não tem dinheiro, trabalhe com TerraView ou com QGIS. Se você tem a possibilidade de comprar o software, trabalhe com ArcGIS. Mas o que eu faço? Eu trabalho com os três programas.
tá? Muitas vezes eu trabalho com TerraView para fazer edição de tabela, da tabela de atributos, porque eu não preciso editar o dado, eu já vou mudando aqui diretamente, estão vendo? Eu vou mudar aqui. O QGIS e o ArcGIS não, eu tenho que colocar a camada edição e para poder abrir em uma outra janela para fazer edição. No TerraView eu posso inserir ou não colunas e começar a editar a tabela. Para mim isso é uma facilidade. O QuantumGIS eu trabalho mais para criação de dados, de geometrias, né? Ele é muito fácil quando eu quero criar alguma geometria do tipo ponto, linha ou polígono. Tá? E o ArcGIS, para mim, é o melhor software de edição do formato final do mapa. Tá? Eu digo geralmente que o ArcGIS, além de ser um ótimo programa de criação de produtos cartográficos, ele também é um excelente programa de arte final, tá? Tipo CorelDRAW, porque ele já possibilita que eu faça o mapa numa área de trabalho que vai ser impressa. É isso, meus amigos. Eu espero que eu tenha ajudado, tá? E agradeço a todos pela participação nesse curso. Um abraço.